Olá, eu sou a aluna Valéria Cristina de Castro, da Faculdade Uninter do Polo de Barracão, Paraná, meu RU 2378270, do curso de Pedagogia. E hoje eu estou aqui para dar sequência ao meu último vídeo referente ao meu estágio híbrido na educação infantil. Então, como no outro vídeo que eu fiz, eu estava falando sobre um assunto e eu falei que eu iria dividir ele em dois, né? Daria continuação à neurociência na educação infantil. Então vamos dar continuação a esse assunto. Então, vamos hoje destacar um pouquinho dos benefícios das neurociências. Então, o primeiro benefício, ajudar a encontrar uma forma mais eficiente para utilizar a capacidade da nossa mente, respeitar os nossos limites, facilitar a distinção entre o que é mito e o que é real, conseguir perceber detalhes antes ignorados ou despercebidos a respeito do nosso corpo, e encontrar explicação e meios mais produtivos para obter um desenvolvimento adequado da percepção, concentração e memorização. Neurociências e os 4 pilares da educação. Então, esse gráfico é desenvolvido por Ana Lúcia Henneman, que fala sobre os 4 pilares da neurociência, da educação. Então, podemos ver ali o primeiro tópico, aprender a conhecer, né, com a motivação, aprender a fazer, prática e experiência, aprender a conviver, neurônios, espelho, empatia, e aprender a ser, maturação cerebral, autorregulação. Neurociência e a educação. Então, aqui nós vamos ver um artigo falando sobre a neurociência e a educação. Neurociências investigam o funcionamento do sistema nervoso, sua estrutura, seu desenvolvimento, funcionamento e evolução em seu estado normal e patológico, principalmente os elementos anatômicos e fisiológicos do cérebro, relacionando-os com outras disciplinas, tais como teoria da informação, semiótica, linguística, biologia, fisiologia, física, psicologia e outras que se ocupam da observação das relações comportamentais, dos mecanismos de aprendizado e aquisição do conhecimento humano. O que é neurociência? Neurociência é a área multidisciplinar de conhecimento que analisa o sistema nervoso para entender as bases biológicas do comportamento. Campo da neurociência. Neurofisiologia refere-se ao estudo das funções do sistema nervoso. A neuroanatomia refere-se ao estudo da estrutura do sistema nervoso em nível microscópio e macroscópico. Neuropsicologia refere-se ao estudo da relação entre as funções neurais e psicológicas. Aprendizagem. Conceito neurobiológico. Neuroplasticidade é o processo complexo que resulta em modificações estruturais e funcionais permanentes do sistema nervoso central. Uso e desuso. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Representa uma das fases da memória, a aquisição. Sistema nervoso central. O sistema nervoso central é dividido em duas partes, encéfalo e medula espinhal.
O encéfalo é formado pelo cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Então, podemos ver ali o desenho do cérebro, né? A anatomia. O cerebelo que fica abaixo do nosso cérebro, a medula espinhal interligada ao cerebelo e abaixo também do cérebro, e um tronco encefálico também abaixo do nosso cérebro. Então, esse compõe o sistema nervoso central. O cérebro é o responsável final do pensamento e movimento produzido pelo corpo. É o cérebro humano o que permite que as pessoas interajam com sucesso em seu meio ambiente, através da comunicação com os demais e a relação com outros objetos. Cérebro. O cérebro está estruturado da seguinte forma: córtex cerebral. O córtex cerebral é a maior parte do cérebro humano e está associado com funções cerebrais superiores como o pensamento e a ação. O córtex cerebral é dividido em 4 seções chamadas lóbulo. Podemos ver então ali o lóbulo parietal, lobo frontal, lobo occipital e o lobo temporal. Cérebro. O cérebro é dividido em duas metades por um sulco profundo, conhecido como o hemisfério direito e esquerdo. E, embora sejam principalmente simétricos, mostra-se que cada um deles é ligeiramente diferente e tem diferentes funções. O hemisfério direito está associado à criatividade e o hemisfério esquerdo está associado com as habilidades lógicas, e ambos os hemisférios são conectados pelo corpo caloso. Construção dos hemisférios cerebrais. Os hemisférios cerebrais são estruturas compostas por um núcleo chamado substância branca, que são formados pelos prolongamentos dos neurônios, células nervosas responsáveis pela cognição. A informação que chega ao cérebro é sentida como estímulo sensorial de igual forma dos dois lados do cérebro, mas é interpretada de forma diferente em cada um dos hemisférios cerebrais. Cada um é especialista por um conjunto de operações distintas. O encéfalo. Encéfalo organiza a informação complexa recebida pelo cérebro e recebe informações a partir do ouvido interno, dos nervos sensoriais e do sistema visual auditivo. Coordena os movimentos motores, os processos de memória e aprendizagem básica. Desempenha um papel fundamental na coordenação dos movimentos voluntários motores, do equilíbrio e do tônus muscular. Sistema límbico. O sistema límbico, também conhecido como cérebro emocional, se encontra enterrado no cérebro e contém o tálamo, hipotálamo, amígdala e o hipocampo. Memória. Processo mediante o qual se adquire, se forma, se conserva e se evoca a informação. Fase de aquisição, aprendizagem, e a fase da evocação, que é a lembrança. Então, aqui temos dois processos, então, que a gente começa a entender as partes que o cérebro é responsável, né? Então, a fase da memória, então, que é a aprendizagem e a lembrança, né? As duas fases.
O hipocampo, juntamente com outra parte do cérebro chamada de córtex frontal, é responsável por analisar as diversas entradas sensoriais e decidir se vale a pena lembrar delas. Se valerem a pena, elas podem se tornar parte de sua memória de longo prazo. A criação de uma memória começa com sua percepção. O registro de informação durante a percepção ocorre no breve estágio sensorial, que geralmente dura somente uma fração de segundos. A memória de curto prazo tem uma capacidade um pouco limitada. Ela pode manter 7 itens por não mais de 20 ou 30 segundos por vez. Você pode conseguir aumentar bastante essa capacidade utilizando diversas estratégias de memorização. Diferentemente das memórias sensoriais e de curto prazo, que são limitadas e se desfazem rapidamente, a memória de longo prazo pode armazenar quantidades ilimitadas de informações. A aprendizagem e a memória podem se confundir do seguinte modo: quando chega uma informação conhecida, ele gera uma lembrança, que nada mais é do que uma memória. Quando chega ao SNC, uma informação nova, ela nada evoca e sim produz uma mudança. Isso é a aprendizagem do ponto de vista neurobiológico, segundo Riesgo, 2006. Aprender é um processo de plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. Então vamos entender o que é a plasticidade cerebral. Quando ocorre? Ela ocorre então durante a infância. O cérebro se organiza e absorve tudo o que pode. O número de conexões entre neurônios aumenta, criando ligações específicas entre eles. Em caso de lesão, compensando funções perdidas, maximizando o efeito de função aprendidas. Outras partes do cérebro se reajustam e formam novas conexões. Durante a fase adulta, quando algo novo é aprendido e memorizado, o cérebro humano é reativo, se adapta a partir de estímulos externos. É o que nos torna únicos especialistas em algo. A cada nova experiência do indivíduo, redes de neurônios são rearranjadas. Outras tantas sinapses são reforçadas e múltiplas possibilidades de respostas ao ambiente torna-se possível. Quanto mais aprendemos, mais redes formamos e mais neurônios teremos para propiciar plasticidade cerebral nos momentos de necessidade, como na velhice ou na recuperação da perda da capacidade. Quem aprende mais depressa? O jovem tem maior capacidade de aprender por ter maior plasticidade cerebral, mas não maior facilidade em fazê-lo, pois a velocidade em aprender depende do quanto o cérebro já sabe. O cérebro funciona bem para coisas que já viu e sentiu. Quando me deparo com algo que nunca tive contato, que meu cérebro nunca viu ou sentiu, inicialmente fico abestado, com cara de interrogação, para logo em seguida buscar nesse novo elemento algo familiar, uma pista que possa facilitar a decodificação ou aprendizado. Neurociências e a educação. O aprender e o lembrar do aluno ocorre no cérebro.
Os estímulos do ambiente levam os neurônios a formar novas sinapses. A aprendizagem é o processo pelo qual o cérebro reage aos estímulos do ambiente, ativando sinapses, tornando-as mais intensas como consequências. As sinapses constituem um circuito que processa as informações de capacidade de armazenamento. A aprendizagem modifica a estrutura física do cérebro. Uma mudança estruturais alteram as organizações funcionais do cérebro, a aprendizagem, e organiza e reorganiza o cérebro. Repetições conscientes criam redes neurais novas, de hábitos novos, do que se quer resolver e do que quer ser. O cérebro aprende através de reforço de suas sinapses. Quanto mais fortes as sinapses, maior o aprendizado. Lobos cerebrais. Região frontal é a área da linguagem. Focaliza a vocalização, a articulação das palavras e onde se dá início à análise dos fonemas, área da linguagem oral. Região parietal temporal é onde se faz análise das palavras, é onde se concretiza o processamento visual de formas das letras, correspondência grafofonética e a segmentação da função silábica e fonética. Região occipital temporal é onde se dá o reconhecimento visual das palavras, que permite a leitura rápida e automática das mesmas e onde se confluem todas as informações, dos sistemas sensoriais. É nesta região que podemos encontrar o que designamos por modelo neurológico das palavras. Conjunto de pré-requisitos que a criança deve desenvolver para a proficiência da leitura e escrita. Maturidade perceptiva, auditiva, visual, dominância lateral e reconhecimento da dominância lateral. Esquema corporal e orientação espaço-temporal. Identificação para si, identificação no outro e posição no espaço gráfico. Desenvolvimento motor é a motricidade fina. Linguagem, compreensão oral, consciência fonológica e expressão oral. Princípios da neurociência. A aprendizagem e a memória e emoções ficam interligadas quando ativadas pelo processo de aprendizagem. Em ambientes da sala. Aprendizagem sendo atividades sociais, alunos precisam de oportunidade para discutir tópicos, ambiente tranquilo, encoraja o estudante a expor seus sentimentos e ideias. 2. O cérebro se modifica aos poucos fisiológica e estruturalmente como resultado da experiência. Aulas práticas, exercícios físicos, com o envolvimento ativo dos participantes, fazem associações entre experiências prévias com o entendimento atual. 3. O cérebro mostra períodos ótimos, períodos sensíveis, para certos tipos de aprendizagem que não se esgotam mesmo na idade adulta. Ajuste de expectativas e padrões de desempenho às características etárias específicas dos alunos, uso de unidades temáticas integradoras. 4. O cérebro mostra plasticidade neural, sinaptogênese, mas maior densidade sináptica não prevê maior capacidade generalizada de aprender. Estudantes precisam sentir-se
detentores das atividades e temas que são relevantes para suas vidas, atividades pré-selecionadas como possibilidade de escolhas das tarefas, aumenta a responsabilidade do aluno no seu aprendizado. Inúmeras áreas do córtex cerebral são simultaneamente ativadas no transcurso de novas experiências da aprendizagem. Situações que refletem o contexto da vida real, de forma que a informação nova se ancore na compreensão anterior. 6. O cérebro foi evolutivamente concebido para perceber e gerar padrões quando testa hipóteses, promover situações em que se aceite tentativas e aproximações de gerar hipóteses e apresentação de evidências, uso de resolução de casos e simulações. 7. O cérebro responde devido à herança primitiva às gravuras, imagens e símbolos. Propicia ocasiões para alunos expressarem conhecimentos através das artes visuais, músicas e dramatizações. Para o cérebro, a primeira impressão é fundamental. Desde gestos corporais, a voz do professor, tudo é percebido pelo estudante e acaba influenciando na sua relação com o educador. O tom de voz pode ser decisivo para a motivação das crianças. Traceia Spinoza. Períodos de desenvolvimento. Devemos observar os marcos do desenvolvimento da infância por dois motivos principais. Durante os primeiros anos de vida, até os 5 anos de idade, as crianças não conseguem ou têm dificuldades para articular seus estados internos. Então, os marcos são utilizados como dicas sobre o que está acontecendo com ela e se existe algo que não está indo bem. Ao avaliarmos como a criança está se desenvolvendo em categorias diferentes, podemos observar se os atrasos acontecem isoladamente em uma categoria, por exemplo, atraso para falar, ou aparecem em várias categorias, por exemplo, atraso para andar, seguir instruções e falar, o que interfere no diagnóstico do quadro das crianças. Tradicionalmente, as 4 categorias de avaliação do desenvolvimento dos anos iniciais são desenvolvimento motor grosso, por exemplo, sentar e andar, desenvolvimento motor fino, exemplo, seguir objetos com os olhos, pegar os objetos com os dedos, linguagem, exemplo, balbuciar, entender instruções, emitir palavras, e o social, exemplo, reconhecer membros da família. Os primeiros anos de vida. Lefebvre, 1950, primeiro neuropediatra brasileiro com extensas pesquisas na área do desenvolvimento motor. Ao longo do desenvolvimento de habilidades motoras, amadurece as principais etapas deste desenvolvimento serão vistas a seguir. Então, aqui temos o desenvolvimento motor grosso. Desde o nascimento até os 5 meses, né? No nascimento ela leva a cabeça, movimentos simétricos. Os 2 meses mantém a cabeça a 45 graus. Terceiro mês mantém a cabeça a 90 graus. Sentada, sustenta a cabeça. Com 4 meses, sustenta seu peso nas pernas, eleva o peito. 5 meses muda de posição. 6 meses puxada para sentar, mantém a cabeça firme. 8 meses, de pé, sustenta o corpo, sentar sem apoio. 9 meses, puxada para levantar-se, senta-se. 11 meses, fica de pé. 13 meses, fica de pé sozinha. 14 meses, abaixa-se, levanta-se, anda bem.
16 meses, anda para trás. 19 meses, corre. 21 meses, sobe escada. 23 meses, chuta a bola. 2 anos, pula, arremessa a bola. 3 anos, salta e equilibra-se em cada pé por 1 segundo. 4 anos, equilibra-se em cada pé por 3 segundos, pula em um pé só. 5 anos, marcha, ponta calcanhar, equilibra-se em cada pé por 6 segundos. Desenvolvimento motor fino adaptativo. Os 3 meses segura o chocalho. 4 meses junta as mãos. 5 meses olha para um objeto pequeno, tenta alcançar um objeto pequeno. 7 meses pegar objeto pequeno, transfere um cubo. 9 meses pega 2 cubos. 10 meses pinça polegar dedo, bate 2 cubos seguros nas mãos. 13 meses coloca bloco na caneca. 16 meses rabisca espontaneamente. 19 meses retira objetos com demonstração. 20 meses faz torre com 2 cubos. 23 meses faz torre de 4 cubos. 2 anos faz torre com 6 cubos. 3 anos imita linha vertical, faz torre com 8 cubos, move o polegar com a mão fechada. 4 anos copia círculo, copia um desenho simples, desenho pessoas em 3 partes, aponta a linha mais comprida. 5 anos, copia quadrado com demonstração, desenha pessoa de 6 partes. E 6 anos, copia quadrado. Desenho infantil, importância e desenvolvimento. Uma forma de expressão que antecede a escrita, sendo uma atividade bastante importante para a representação gráfica das imagens e ideias. É importante estimular que a criança desenhe, pois é uma forma em que ela se expressa. As fases do desenho infantil segundo Lowenfeld, 1977, são a garatuja desordenada. De 1 a 2 anos, a criança não tem consciência de que o risco é a consequência de seu movimento com o lápis. Não olha para o que faz, segura o lápis em várias maneiras, com as 2 mãos alternadamente. Todo o corpo acompanha o movimento enquanto faz o desenho. Faz figuras abertas, linhas verticais e horizontais, em movimentos de vai e vem. Então, aqui nós temos uma simulação de garatuja desordenada em uma criança de 1 a 2 anos. Garatuja ordenada a partir dos 2 anos. Descobre a relação de traços-gestos e se entusiasma. Passa o olhar no que faz, tenta controlar o tamanho e a forma e a localização do papel. Varia as cores intencionalmente. Começa a fechar figuras de forma circular e espiral. Nesta fase, utilize giz e cera ou lápis mais grossos para facilitar o manuseio do material. Deixe as crianças escolherem a mão de preferência para desenhar. Então, aqui nós temos então a forma de uma garatuja ordenada, que é a partir dos 2 anos. Garatuja nomeada a partir dos 3 anos. Representa intencionalmente um objeto concreto, através de uma imagem gráfica, passa mais tempo desenhando, distribui melhor os traços pelo papel, descrevendo verbalmente o que fez e começa a anunciar o que vai fazer. Alguns movimentos circulares associados a verticais,
começam a dar forma à figura humana. Esquema céfalo caudal. Começa na cabeça, depois o restante da cabeça é desenhada, maior do que o restante do corpo. Pré-esquemática de 4 a 6 anos. Nesta fase começa a descoberta de relação entre o desenho, o pensamento e a realidade. Quanto mais espaços, os desenhos são dispersos inicialmente, não relacionados entre si. A representação da figura humana evolui em complexidade e organização. Aparecem lentamente os braços, as mãos e os pés, muitas vezes com vários dedos radiados, às vezes o corpo aparece. A criança desta fase não consegue organizar graficamente em todo coerente. Os objetos são desenhados de forma solta e a relação entre eles é subjetiva. Em relação à cor, a escolha é subjetiva, é ligada às emoções do que está sendo vivido. O aperfeiçoamento motor possibilita movimentos mais coordenados e precisos, necessários para escrever letras e palavras, sendo esta habilidade um contínuo dos traços das garatujas. Desenhos e representações de formas geométricas. Por volta dos 4 a 5 anos, a região do córtex motor está preparada para coordenar a complexa tarefa de controle das mãos. Os dedos, no movimento chamado de movimento de pinça, recebe este nome devido ao uso do polegar e indicador como uma pinça. Desenvolvimento da linguagem. Então, nascimento, choro inarticulado, disseminação de sons familiares, gorjeio. 4 meses, balbúcio, sorrisos e jogo vocal. 7 meses, balbúcio reduplicado. 10 meses, jargão e as primeiras palavras. Contato visual, expressões faciais, vocalizações e gestos. 1 ano, palavras, frases com 2 palavras e agramaticais, chama a atenção para receber respostas verbal, produção de sons. 2 anos, vocabulário de 150 a 200 palavras. Frases de 2 a 3 palavras, nomeia objetos quando solicitada, progresso de aquisição de sons. 3 anos, produz sentenças gramaticais, fórmula questões, 1000 palavras, adquire novos sons. 4 anos, frases complexas, adquire novos sons e grupos consonantais. Então, aqui é uma pequena explicação de como se dá a neurociência e a aprendizagem da criança, como é que se faz a aprendizagem da criança. E para explicar um pouquinho melhor, em forma de desenho, né? Vamos estar vendo o vídeo agora, um vídeo muito conhecido, né, da Disney, que que vai explicar um pouquinho, né, da criança que está sendo representada nesse filme, como que são os estímulos. Ali vai mostrar os desenhos, mais ou menos nesta teoria que foi explicada aqui, dos estímulos para a criança começar a aprender. Então, vamos ver agora esse vídeo juntos. Já olhou para uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela?
Olha ela. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma, cuidado. Ah, passou, beleza. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Foi show de bola. Mas que golaço, foi muito bom. Meu amigo pra brincar, bim bom. Chegou. É a casa nova. E... quem sabe por dentro é legal. Vamos ter que morar aqui? Que horror. Fala sério. Rato morto! Eu vou vomitar. Tá cheio de ratos, o que faremos? Estão por toda parte. Sai de cima de mim! Tchau, mãe. Tchau, pai. Cadê minha macaquinha? Meu nome é Riley Anderson, sou de Minnesota e vou morar aqui. Eu tô legal, tá? Riley. Ah, não enche! Fogo! Já chega! Vai pro quarto! Vai! Mas eu não entendo. Por que o nosso caminhão foi parar no Texas? Outros clientes. Mas vocês prometeram entregar dia 5. Eu só quero os meus amigos e o meu velho time. Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos. Oh, meu amor. Não estamos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque, onde andávamos. Dos piqueniques de todo domingo.